Olá, bem-vindos a mais uma classe mais de liderazgo cristiano e bíblico. Estamos estudando os princípios de liderazgo bíblico basados em la vida, em la experiencia, em el liderazgo del apóstolo Pablo. Na classe de hoje, vamos a estudar o princípio de liderazgo 13. Um líder é definitivo e decisivo. Los buenos líderes devem poder tomar decisões de uma maneira clara, proativa e concluyente. Também devem estar capazes de comunicar objetivos de uma maneira que seja articulada, enfática e distinta. Depois de todo, um líder é alguém que lidera, obviamente. Qualquer pode oferecer a ser gofres, qualquer pode ser tímido ou ambivalente, pero o líder, por el contrário, deve dar uma direção clara. La gente não lo seguirá se não estão seguros de que seu líder está seguro de si mesmo. Então, é importante que o líder tenha clareza e direção clara de seus objetivos, de seu chamado, de los propósitos de Deus, etc, etc, etc. Então, o princípio de liderazgo 13 é que um líder é definitivo e decisivo. E o apóstolo Pablo evidencia isto em seu liderazgo. Pablo sempre havia sido decidido e decisivo em seu trato com os coríntios. Ele proclamou um mensagem que era claro e inequívoco. Serviu a um Senhor que é verdadeiro e fiel. E ele sempre lhes havia ensinado que todas as promessas divinas são sim e amém. Os coríntios de todas as pessoas conheciam bem estas coisas. Um líder não pode ter dúvidas quanto a los princípios de Deus, quanto a la palavra de Deus e quanto a seu próprio chamado. Pablo de nenhuma maneira era tímido ou tinha medo de la confrontação, pero esta vez eligiu comunicar su desgosto a los coríntios, a quienes amava como a seu padre espiritual, por correspondência escrita, com palavras mensuradas e cuidadosas, para que sua próxima visita a Corinto poderia ser uma ocasião alegre e não pesada. Isso foi o que finalmente lo hizo cambiar seus planos. Então, o princípio de liderazgo 13 é que um líder é definitivo e decisivo. E isto, então, nos hace pensar em outro princípio de liderazgo, que é o princípio de liderazgo 14. Vamos nos acordar de los princípios que já estudamos para que quedem claros e gravados em nossa mente. Um líder é confiável, princípio 1. Princípio 2, um líder toma a iniciativa. Princípio 3, utiliza o buen juízo. El princípio 4, ele habla com autoridade. Princípio 5, fortalece a los outros. Princípio 6, é otimista e entusiasta. Princípios número 7, nunca compromete los absolutos. Princípio 8, se centra em objetivos e não em obstáculos. Princípio 9, consigue por ele exemplo. Ele é exemplo para sua gente. Princípio número 10, um líder cultiva la lealdad. Princípio número 11, tiene empatía por los demás. Princípio número 12, tiene una conciencia limpia. E princípio número 13, ele é definitivo e decisivo. Vamos então agora conhecer e estudar algo respeito ao princípio de liderazgo número 14. O líder sabe
quando cambiar su mente, ou seja, ele sabe quando tem que se tornar flexível ante uma circunstância. Estes princípios gemelos vão de la mano, ou seja, ele é definitivo e decisivo, ele tem convicção, certeza, clareza do que tem que fazer, a donde tem que se dirigir, as decisões que tem que tomar, pero também sabe ser flexível, sabe cambiar sua mente, sua opinião, se assim é necessário. Então, se bem os líderes devem ser definitivos e decisivos, não devem ser totalmente inflexíveis. A melhor prova de la sabedoria de um líder não é sempre a primeira decisão que toma. Todos tomam malas decisões às vezes. Um bom líder não perpetuará uma mala decisão, ou seja, tem a humildade de reconhecer, de admitir quando uma decisão não é boa e de cambiá-la a algo, a uma outra decisão que seja mais apropriada. As circunstâncias também cambiam e um bom líder deve saber quando adaptar-se, a las circunstâncias. Em el caso de Pablo, su cambio de mentalidade foi forçado por um cambio em las circunstâncias. Em 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 23, Pablo dijo: mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros me he vuelto a Corinto. No he vuelto a Corinto. Entonces, Pablo percebeu que havia necessidade, dadas as circunstâncias, de flexionar, de flexibilizar as coisas. Então, por isso, ele não foi em aquele momento a Corinto, aguardando uma outra oportunidade. E de imediato, então, nos encontramos com outro princípio importante que todos os líderes devem ter em conta. Vamos então ao princípio de liderazgo número 15. Los líderes não abusam de sua autoridade. E isto é algo muito importante porque, lamentavelmente, hoje dia nos deparado com muitos líderes que são abusivos em seu papel de autoridade. Pablo tinha autoridade apostólica legítima sobre os coríntios. Era claro, ele foi chamado por Jesus mesmo, foi constituído apóstolo, e Pablo foi o fundador da igreja a los coríntios. Foi ele que começou todo o trabalho na cidade de Corinto. Então, ele tinha uma autoridade apostólica legítima sobre os coríntios. Era claro, a autoridade espiritual dada por Deus, confirmada por sinais e maravilhas inegáveis. Em 2 de Coríntios 12, versículo 11 e 12, podemos ler: entre vosotros se operaram as sinais de um verdadeiro apóstolo, com toda perseverança, por meio de sinais, prodígios e milagros. E em 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 24, ele escreveu: não é que queramos ter controle de vuestra fé, sino que somos colaboradores com vosotros para vuestro gozo, porque em la fé permaneceis firmes. Então, pero ele não usou essa autoridade que ele tinha em seu estilo pastoral. Ele não foi autoritário. Não tinha nenhum interesse em dominar a los coríntios. Se negou a arriesgar-se e arruinar sua relação com eles por repetidos enfrentamentos personais. Recuerde que Jesus dijo que o liderazgo em seu reino é diferente do liderazgo mundano.
precisamente por esta razão. Lucas 22, versículo 25 e 26, podemos ler. E Jesus les dijo, los reis y los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridade sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Entonces, Pablo foi o epítome de um líder com coração de siervo. Ele cumpriu perfeitamente o que o apóstolo Pedro dijo que todo pastor deveria ser. 1 de Pedro 5, versículo 12 e 13 está escrito: Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. El mismo Pablo sabía que un siervo del Señor no debe pelear. Em 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 e 26, Pablo dijo, e el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para com todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, Pablo había establecido sus amonestaciones para los corintios de una manera clara e uma carta cuidadosamente redactada. E ele a enviou em lugar de ir a eles personalmente, hasta que recebeu a notícia de que haviam respondido bem a la comunicação escrita, não iba a ensombrecer sua relação com eles por outra dolorosa visita personal. Foi um enfoque sábio. Representava os melhores rasgos do estilo de liderazgo de Pablo: lealdade, empatia, compaixão, ternura, comunicação clara e sinceridade. Se sentiu abrumado por el dolor e la depressão por la deslealdade que experimentou a manos de personas a las que amava e a quienes havia entregado sua vida. Esse é o princípio de liderazgo. É uma chamada costosa, solitária e muitas vezes ingrata. Pero o líder deve permanecer mais allá destas circunstâncias, mais allá destes problemas. O líder deve permanecer gentil, compassivo, empático e humilde. Se se vuelve resentido, repressivo ou despiadado em seu trato com seu povo, perderá sua eficácia como líder. Há que ter muito cuidado para que a amargura não entre em el coração do líder. Se deseja ver pruebas de quão importante é o liderazgo, não se perde o hecho de que Satanás a menudo apunta seus ataques mais ferozes contra líderes claves. Entre todos os malvados dispositivos que emplea o inimigo, algumas de suas armas favoritas são medias verdades e mentiras deliberadas que engendram rebelião e intentam socavar a confiança que as pessoas han depositado em los líderes piadosos. É isto que o diabo busca fazer. Contra os melhores líderes, Satanás invariavelmente intentará levantar a um Coré, que foi o rebelde que organizou uma revolta contra Moisés, a em el deserto, a um Absalão, que foi o hijo descarriado que dirigiu uma rebelião contra o governo de seu padre, David, e
Entonces es por eso que las escrituras dicen que la rebelión es como un pecado de brujería. En 1 de Samuel 15:23. Desafiar a un líder que es llamado por Dios y fiel a la verdad es un pecado peculiarmente satánico. La competencia de Pablo como líder y apóstol estava bajo ataque direto. Já hemos visto como se questionava sua sinceridade. Os falsos maestros também estavam tratando de provocar dúvidas sobre sua adequação para dirigir, por causa de seu cambio de decisão. Ele disse que ia a Coríntio, depois decidiu aguardar, esperar, ir em outro momento, não enviar primeiro as cartas e depois ir pessoalmente. Então, os falsos maestros estavam tratando de provocar dúvidas sobre sua adequação para dirigir. Atacaram seu caráter, sua influência, sua vocação e sua humildade. Afirmaram que Pablo não estava qualificado para liderar. Ele era inadequado, disseram. Pablo respondeu magistralmente essa acusação ao volvê-la contra seus críticos. Quem está capacitado para estas coisas? Dijo ele em 2 de Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pero para unos olor de muerte para a morte, e para outros olor de vida para a vida. E para estas coisas, quem está capacitado? Em esse mesmo contexto, Pablo comparou o ministério do evangelho com uma procissão triunfal. Pablo dijo que o ministério do evangelho é como um triunfo perpétuo. Se assemelhava a um incensário através do qual Cristo manifestava através de nós outros o dulce aroma do conhecimento de Ele em todo o lugar. O triunfo era como uma procissão que se hacía en el tiempo del Imperio Romano, donde un general victorioso, cuando volvía de la guerra, era recibido en la ciudad con un triunfo. El triunfo era como una procesión a donde el general adentraba a la ciudad y venía trayendo sus prisioneros de guerra, y entonces se utilizavam incensários que emitiam um olor que se percebia em toda a cidade. Todos sabiam que estava ocorrendo um triunfo, que era um general que havia vencido em la batalha e trazia seus inimigos como cautivos. Então, o olor se espalhava por toda a cidade, se impregnava em toda a cidade. E quando Pablo habla aqui do triunfo e do olor que o evangelho emite, ele está fazendo referência a este hecho que sucedia em Roma nesse entonces. Entonces, la mayoría de los triunfos, pero 2 de Coríntios 2:14 dice, pero graças a Deus que em Cristo sempre nos leva em triunfo e que por meio de nós outros manifiesta em todo lugar a fragrância de su conhecimento. A maioria de los triunfos romanos também apresentava uma procissão de cautivos encadenados. Estes seriam guerreiros inimigos que foram condenados a morir em la culminação de la procesión. Por supuesto, sentiriam el aroma del fragrante incienso, pero para ellos significava la derrota y la muerte. Y por otro lado, para el general y el pueblo de la ciudad, representava la victoria y la vida. Pablo dijo que el incienso del evangelio, la fragancia de Cristo, es precisamente así. Para los que se pierden, tiene olor de muerte. Para los que son salvos, tienen olor de vida. Em 2 de Coríntios 2:15, ele dijo, porque fragrante aroma de Cristo somos para Deus entre los que se salvam e entre los que se pierden. Tiene um doble significado similar.
Para quienes creen, los que se salvan, es un aroma de vida, pero entre los que se pierden, significa muerte y condenación. Entonces, él escribió en el versículo 16 de 2 Coríntios 2, para unos olor de muerte para la muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pablo contestou a pergunta retórica do versículo 16. Quem está capacitado para estas coisas? Em los primeiros 5 versículos do capítulo 3, dijo em essência que a única persona que está realmente adequada para dirigir é aquela a quem Deus ha hecho líder. Los líderes autodidactas são completamente incompetentes, ou seja, aqueles que se hacen a si mesmos como líderes não são efetivos. Por lo contrário, Pablo dijo, nuestra suficiência é de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 5, está escrito, vamos a ler, não que seamos suficientes em nós mesmos para pensar que coisa alguna procede de nós, senão que nossa suficiência é de Deus. Pablo estava em meio de um dilema mientras se defendia. Sabia que não importava o que dijera em defesa própria, os falsos apóstolos tratariam de usá-lo como prova de que era orgulhoso, egoísta ou jactancioso. Tratariam de torcer lo que ele dijera em outra ocasião contra ele. Sin embargo, tuvo que defender-se porque era o fundador e o líder que Deus havia elegido, equipado e designado para a igreja de Corinto. Se não lo escuchavam, não escuchariam a verdade em absoluto. Não iba a abandonar a estas pessoas a las que amava, a líderes malvados, falsos e incompetentes espiritualmente. E então, em este contexto, nós sacamos outro princípio de liderazgo que vamos estudar em nossa próxima classe. Então, não se olvide, o líder é flexível, ele sabe quando cambiar de opinião, cambiar de decisão para benefício de su gente, não para benefício próprio, mas para benefício de su gente. Que Deus les bendiga e hasta nossa próxima classe.